Graça e paz para todos, boa noite. Eu quero agradecer pelas orações no período que estivemos fora em Brasília, ministrando. Foi um tempo marcante para nós, para a igreja local. Graças a Deus. Muito frio, debaixo de um estresse, ministrando direto, com frio. Fui acometido pela herpes labial, estou ainda me recuperando. Como diz o outro, os beijos estão tudo arrebentado. Mas bom poder servir ao Senhor, ser edificado por Ele em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Bom, queridos, eu tenho vislumbrado um tempo novo do agir de Deus em nossa geração. Seguramente eu tenho vislumbrado esse tempo, tenho proclamado esse tempo no Senhor e tenho incentivado principalmente os jovens a experimentarem desse mover. Experimentar desse mover a fim de que sejam capacitados por Deus para cumprir a sua vontade. Então eu não só tenho vislumbrado um tempo de Deus, assim, um tempo novo, mas eu tenho falado sobre esse tempo. Como diz o apóstolo Paulo, criei, por isso falei. E eu tenho falado mesmo. Tenho falado de um tempo que Deus tem movido, que Deus tem agido de uma forma muito especial. E tenho incentivado pessoas, incentivado jovens a mergulharem nesse mover de Deus. Aí de cabeça e com tudo nesse mover. E eu recebi essa semana, recebi de um jovem, o Jonatas Borges está ali me olhando. Cheguei de viagem, fica de pé, João, o pessoal te conhecer, porque hoje você está me ajudando a pregar hoje. Fica de pé, esse jovem bonito aqui, filho de Marcelo da Jaque, homem de Deus. Quantos podem aplaudir esse irmão? Pronto. Eu recebi desse jovem bonito, assim que eu cheguei de viagem, uma experiência que ele teve baseado no livro de Joel, capítulo 9, depois a gente vai ler, no livro de Amós, capítulo 9, 11, 12, e como eu já disse, a experiência desse irmão, ela serviu de guia para o que eu tenho para compartilhar nessa noite. Eu fiz uma síntese do que ele experimentou da parte de Deus. Foi uma síntese, na verdade a experiência foi uma experiência maior, e eu quero assim compartilhar essa síntese só para a gente encaixar nesse texto. Mas essa experiência, ela ocorreu no movimento de jovens que nós promovemos, que tem sido muito bom, um movimento de jovens chamado Onda Jovem. Também nós temos um outro movimento muito bom, também complementar a esse, chamado DROP. DROP é uma sigla que significa discipulando e reativando para uma vida no poder de Deus. E esses movimentos ocorrem aos sábados, normalmente tem ocorrido aos sábados, em locais alternados, às vezes nas praças, nas casas, em nossos espaços, mas tem sido um mover muito bom de Deus. Nós temos tido muitos bons testemunhos, temos visto Deus agir, glória a Deus por isso. Mas, na experiência que o Jonatas experimentou, que ele viveu nesses dias, ele fala de um derramado do Espírito Santo muito grande sobre o grupo, que foi no dia do Onda Jovem, e nesse derramado do Espírito Santo houve ali uma manifestação de línguas, e segundo ele estava orando a Deus para que Deus pudesse dar a ele a interpretação daquele fluir de línguas estranhas naquele momento. E ele diz que o seu coração ardia muito, ele sentia não só o coração ardendo, pegando fogo, mas ele sentia um forte amor, uma forte paixão pelas pessoas. E nesse interim, ele recebeu uma palavra sobre o tabernáculo de Deus, e ouviu de Deus de que ele queria restaurar esse tabernáculo. Ele lembrou das muitas palavras que Deus tem liberado entre nós, e que ainda há um percentual de pessoas que não tem correspondido a essas palavras. E Deus disse para ele, nessa experiência, que ele levantaria pessoas que estavam mornas, pessoas que estavam apáticas, pessoas que estavam indiferentes, e que Deus deu essa palavra de que levantaria essas pessoas. Ele diz que ele via um tabernáculo como se fosse uma cabana, e esse tabernáculo, essa cabana, ela estava suja, ela estava quebrada, ela estava empoeirada, suas ornamentações caídas, enferrujadas, mas que elas eram modificadas, se tornavam lindas e restauradas. E ele encerra, estou reduzindo, que era grande, né? Ele encerra dizendo que Deus
está dando oportunidade para toda igreja para ser restaurada. Eu creio nessa palavra. Eu creio que essa é uma experiência legítima, é uma experiência de Deus. Por isso estou usando aqui como uma preliminar para compartilhar o que temos. E eu creio seguramente que Deus quer restaurar toda a tua igreja. Eu creio que é um tempo que Deus está falando dessa palavra, essa palavra de restauração. Deus está movendo de uma forma muito especial em nossos dias. Há um mover de Deus diferenciado, há um mover de Deus forte, e Deus segue firme no seu propósito de restaurar sua noiva, para que ela possa apresentar pura, sem ruga, sem mácula e nem coisa semelhante. Quantos creem nisso? Pode dar um amém em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor pela sua bondade, por sua fidelidade? Aleluia. Abra a tua Bíblia no livro de Amós, capítulo 9, no verso 11 e 12. Amós, capítulo 9, vamos ler só esses dois versos, o 11 e o 12. Quando já encontraram, ele diz amém. O subtítulo aqui da revista atualizada diz a restauração do Israel espiritual. E o texto diz: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Bom, queridos, o contexto que foi escrito o livro de Amós, o povo estava frio espiritualmente, o povo já não andava mais em retidão, o povo se voltou para os próprios interesses, embora eles participavam regularmente das atividades religiosas daquela época, suas vidas não demonstravam vigor, não demonstravam fé, não demonstravam fervor. E o quadro que esse povo estava vivendo é um quadro que reflete a realidade de uma grande parte da igreja na atualidade. Nós poderíamos falar muito sobre essas características, ou as características da igreja no presente, que reflete o que o povo estava vivendo aqui no tempo de Joel. Eu vou destacar algumas. Exemplo, eu tenho visto que a pirotecnia e o marketing dos cultos tem substituído a manifestação da glória de Deus. O que eu quero dizer com isso? Muita propaganda, muitos artifícios tecnológicos e poucas vidas transformadas, pouca manifestação da glória e da presença de Deus. Um outro aspecto que gera realmente uma crise, uma angústia, é ver vidas em pecado e que não há o temor de Deus. Pessoas que têm vivido deliberadamente em pecado, porém, sem nenhum constrangimento, sem nenhum temor, e eu creio que parte desse comportamento está relacionado ao evangelho humanista que temos vivido e que tem exercido uma grande influência em nossos dias. Por isso, eu creio seguramente que essa palavra de Amós é uma palavra para os nossos dias. O outro aspecto atual que vale a pena mencionar, é importante a gente mencionar, orar, é a questão da mecanicidade nos cultos. Nós temos visto que a mecanicidade tomou lugar da espontaneidade nos cultos. Então a gente vê muita atitude mais relacionada à mecanicidade do que aquela espontaneidade necessária. E Jesus denunciou esse estilo de culto, e denunciou isso várias vezes, mas eu quero citar uma expressão, uma denúncia de Jesus em relação a esse tipo de culto, em Mateus 15:8, quando ele diz: esse povo se aproxima de mim com sua boca, e me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então esse é um quadro mau, esse é um quadro grave, quando aquele mover espontâneo do Espírito Santo é substituído pela mecanicidade. Não tem mais aquela espontaneidade, aquela liberdade, a coisa se torna mecânica. Não há mais aquela liberdade no Espírito Santo, que a Bíblia diz que é onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
Então, eu quero destacar esses 3 aspectos, que é um indicador de que Deus quer restaurar, de que Deus quer mudar, de que Deus quer que a gente viva essa palavra na atualidade. E dentre esses nós temos muitos outros, não teremos tempo para falar sobre isso. Mas o texto de Amós, no início do texto que lemos, verso 12, diz, naquele dia. Essa expressão, naquele dia, está relacionada ao tempo do fim. Seria o mesmo que dizer, nesse tempo do fim. Ele diz, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repete essa expressão comigo, diz, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Como nós sabemos, como vocês sabem, há 3 habitações de Deus no Velho Testamento. 3 lugares, 3 recintos que foram classificados como habitação de Deus no Velho Testamento. O tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi e o templo de Salomão. Esse é um modelo, não é um modelo físico para ser copiado. É lógico que Deus, agora no tempo da graça, no Novo Testamento, Ele não deseja que a gente copie esse modelo físico, mas é lógico que Ele deseja que a gente traga para a nossa vivência hoje, no tempo da graça, os princípios ou a essência que havia especificamente no tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi, conforme nós vimos aqui, é um tabernáculo que tinha características que são fundamentais para a vida de alguém que está experimentando um tempo de restauração, que está experimentando esse tempo de renovação na presença de Deus. No tabernáculo de Davi havia acessibilidade, ou seja, não eram só os tabernáculos que entravam para poder ministrar ao Senhor, mas no tabernáculo de Davi, o povo entrava no tabernáculo, eles adoravam ali junto com Moisés. No tabernáculo de Davi havia adoração contínua. O texto diz que Moisés constituiu turnos que ministravam ao Senhor no tabernáculo 24 horas, eles adoravam 24 horas. No tabernáculo de Davi, o texto diz que a arca, ela ficava no centro. Então, esses princípios, o Senhor deseja que esteja na nossa vida hoje, e esses 3 princípios significam uma vida de adoração e uma vida que reconhece a Deus. Provérbios diz, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Adorar é reconhecer. Adorar é reconhecer o Senhor. Então, no tabernáculo de Davi havia uma adoração contínua. No tabernáculo de Davi havia o exercício coletivo do sacerdócio. Não eram apenas alguns homens que entravam para oficiar a Deus. No tabernáculo de Davi, o povo entrava e ministrava ao Senhor. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida. A palavra diz que Ele nos fez reino de sacerdotes. Então nós não devemos estar num momento como esse, apenas como um assistente de culto, passivos, que vamos ouvir e ir para casa. A vontade de Deus é que todos nós, de alguma forma, possamos participar, possamos ministrar a Ele, possamos entregar a Ele as nossas ofertas. Não só no momento que estamos reunidos coletivamente, mas no nosso dia a dia, porque nós somos a habitação de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. Então, o tabernáculo de Davi era um tabernáculo que havia adoração contínua, era um tabernáculo que havia um exercício coletivo do sacerdócio, e o texto diz também que a Arca da Aliança, ela se encontrava no centro. E a Arca da Aliança no centro é um modelo de vida cristocêntrica. Quando Jesus é aquele que governa a nossa vida, é aquele que dirige a nossa vida, é aquele que ocupa a posição principal em nossa vida. Então, a promessa de restaurar o tabernáculo de Davi não é a promessa de restaurar um templo físico. A promessa de restaurar o tabernáculo de Davi é uma promessa de restaurar basicamente esses 3 princípios em nossa vida. Até porque Atos, capítulo 7, verso 8, um texto conhecido, diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas.
1 Coríntios 3,16, apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós? Então, a promessa de restauração não é levantar o templo de Salomão, templo de Moisés físico. A promessa de restauração de Deus é que esses princípios que estavam no tabernáculo de Davi sejam restaurados em nossa vida. Uma vida de um culto contínuo a Deus. Uma vida de um sacerdócio contínuo na presença de Deus. Uma vida onde há espontaneidade, um culto espontâneo. Quando você busca o Senhor, quando você tem aquele compromisso de adorar a Deus, estar em comunhão com Deus, independente de onde você esteja. Porque nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Uma vida onde Jesus Cristo não está na periferia, onde Jesus Cristo deve ocupar o centro do nosso coração, deve governar a nossa vida, deve ocupar a posição principal em nossa vida, onde nós não fazemos o que queremos, nós fazemos aquilo que está de acordo com a vontade dEle. Então eu digo que naquele dia, tempo que se chama hoje, tempos do fim, naquele dia, na plenitude dos tempos, Ele vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. Ele vai restaurar basicamente esses 3 princípios em nossa vida. E o texto diz que Ele vai reparar as suas brechas. Vai levantar o tabernáculo caído de Davi, e o texto diz que Ele vai reparar as suas brechas. Escuta, brecha normalmente um espaço por onde algo pode entrar e sair. Eu diria que brecha, espiritualmente falando, são áreas de vulnerabilidade em nossa vida. São áreas onde nós não estamos espiritualmente protegidos. Onde o inimigo pode entrar e, quando ele entra, ele age. Tanto que o apóstolo Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Porque se der lugar ao diabo, ele vai cumprir a sua missão. E a missão do nosso inimigo, que é o diabo, nós conhecemos bem lá em João 10. O inimigo veio para roubar, veio para matar e veio para destruir. Jesus disse: mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Então, espiritualmente falando, uma vida com brecha é uma vida que tem uma área vulnerável, onde o inimigo pode entrar, trabalhar e produzir a destruição que é inerente à sua ação. O que nós podemos classificar na vida de um cristão como brecha? É um pecado inconfesso. A Bíblia diz que, Provérbios 28:13, quando nós encobrimos as nossas transgressões, nós jamais prosperaremos. Mas quando nós confessamos e deixamos, nós alcançamos misericórdia. João capítulo 1, esse texto áureo, acerca do tratamento com o pecado, uma vida na luz, ele diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, uma vida nas trevas, quem vive nas trevas, vive na jurisdição de Satanás. Quem vive nas trevas, vive no habitat do inimigo. Então, a melhor definição para uma vida com brecha é alguém que tem alguma área da tua vida que está vulnerável. E é bom que você esteja seguro de que na tua vida não há brecha, porque se tiver brecha, o inimigo vai entrar por ali. É bom que você esteja seguro de que não há na tua vida nada que seja uma legalidade para que o inimigo possa entrar por ali e trabalhar negativamente, produzindo morte. O diabo veio para roubar, veio para matar e veio para destruir. Tem muitos sonhos morrendo, muitos projetos morrendo, muitos sonhos sendo destruídos, muitos projetos sendo destruídos por causa da falta de luz, por causa da brecha espiritual, por causa de áreas que são vulneráveis à atuação do inimigo. E o texto diz, como promessa de restauração,
que o Senhor, Ele levantaria o tabernáculo caído de Davi, e que Ele repararia as suas brechas. Amém ou não amém? Ele é poderoso para fazer, amém, queridos? O texto diz que Ele repararia as suas brechas, queridos. Escuta, o mundo espiritual é algo muito sério, é tão real como o ar que você respira aí, e normalmente, basicamente, o nosso inimigo, ele trabalha, ele é bem sucedido nos seus planos, quando ele encontra em nós alguma legalidade. Por isso que é um termo tão comum, de fala, vigia, irmão, cuidado com as brechas, hein? Vigia, cuidado com as brechas, porque é exatamente ali que ele vai entrar. É possível que você esteja vivendo algum infortúnio, algum quadro complicado, talvez na tua vida profissional, familiar, acadêmica, espiritual, enfim, por alguma brecha que está presente na tua vida. E é exatamente aí que o inimigo tem entrado. Você constrói, ele desconstrói. Você aviva, ele mata. Porque esse é o plano dele. Como resolvemos isso? Nós resolvemos reparando as brechas. Sendo mais prático, como nós reparamos as brechas? Nos arrependendo, confessando. Nós começamos a fechar essas brechas, restituindo aquilo que é necessário restituir. Então, sem arrependimento, sem confissão, sem restituição, as brechas permanecem. E se as brechas permanecem, o tabernáculo permanece caído. O texto diz que ele restauraria, reparando as brechas, e o texto diz também que ele levantaria das ruínas. Levantar de ruína é tirar do lugar de derrota. Há expressões comuns, como por exemplo, estou no fundo do poço. Fundo de poço é um lugar de derrota. Há expressões que definem exatamente o que o texto está dizendo aqui: ruína, lugar de ruína. Tem ambiente geográfico que tem sobre nós influência negativa. Tem vínculos de amizade que exercem sobre nós influência negativa. Tem relações afetivas, sentimentais, que exercem sobre nós influência negativa. E tudo aquilo, ambiente, pessoas, o que quer que seja, que nos põe para baixo, é um lugar de ruína. E o texto está dizendo que o Senhor, se nós assim entendermos e permitirmos, o texto está dizendo que Ele vai nos tirar do lugar da ruína. E o texto está dizendo que Ele vai restaurar como fora nos dias da antiguidade. Ele vai restaurar como fora nos dias da antiguidade. Deus tem um padrão e Deus não foge desse padrão. Ele é o mesmo ontem, amém ou não amém? Amém? Ele mudou, os tempos mudaram, tecnologia avançou, mudou, mas Ele segue mesmo, sendo mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Antes da fundação do mundo, Deus tinha um projeto, Deus tinha uma planta. Antes da fundação do mundo, Ele tinha no seu coração um plano de que nós fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Antes da fundação do mundo, Deus vislumbrava uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, os que de antemão escolheu, de lá Romanos 8, outrora os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o texto está dizendo: eu vou restaurar como fora nos dias da antiguidade, eu vou restaurar segundo o meu plano, segundo o meu padrão, segundo o meu propósito. E Ele não vai abrir mão dessas verdades. Restaurá-lo-ei como fora no dia da antiguidade. O verso 12 diz assim: para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Deus quer nos levantar, Deus quer restaurar toda a tua igreja, que Deus deseja que, como as águas cobrem o mar, a tua glória enche a terra, através de mim, através de você. Há um restante de Edom para ser conquistado, não só um restante de Edom, como diz o texto, mas o texto diz que o Senhor quer
todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eu vou voltar à experiência do Jonatas. A palavra que Deus deu é que Ele quer restaurar, quer levantar toda a igreja. Essa figura que Ele descreve de um tabernáculo caído, enferrujado, sujo, quebrado, empoeirado. Isso aqui é uma figura do estado espiritual de algumas pessoas que estão aqui hoje. Pessoas que outrora experimentaram de Deus, tiveram uma experiência legítima e genuína com Deus. Eu acho interessante, é importante destacar isso também, que essas ornamentações caídas aqui, ela é uma figura dos dons do Espírito Santo em nossa vida. Então há pessoas aqui que um dia provaram do Senhor, tiveram uma experiência com Deus legítima, eram casas adornadas por Deus, eram tabernáculos erguidos, pessoas cujo Jesus era o Senhor das suas vidas, que não moviam um passo sequer sem ouvir a voz do Espírito Santo, que considerava a voz do Espírito Santo, que permitia que o Espírito Santo governava suas vidas, e hoje estão vivendo para o seu próprio prazer, como estava o povo no tempo de Amós. O povo no tempo de Amós se voltou para os próprios interesses. O povo no tempo de Amós perdeu a espontaneidade, ficou um povo presente no lugar de culto, porém vivendo na mecanicidade, sem fé, sem vigor. Então há pessoas aqui que refletem a visão dessa experiência aqui. Pessoas que estão caídas espiritualmente. Pessoas que vivem mais na mecanicidade do que na espontaneidade do Espírito Santo. E a coisa mais linda que tem numa vida cristã é quando somos guiados, é quando o Espírito Santo se move através da nossa vida. Irmãos, quando o Espírito Santo, por algum motivo, ele começa a ser restringido, tolhido em nossa vida, nós nos tornamos robôs com nome de cristãos. O Espírito Santo é tudo em nossa vida. O Espírito Santo inspira, o Espírito Santo encoraja, o Espírito Santo revela Jesus, o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Então, quando nós permitimos viver uma vida cristã sem esse fluir do Espírito Santo em nossa vida, nós começamos a apresentar um quadro, como esse quadro descrito no livro de Amós, que lemos aqui. Eu sei que há pessoas aqui que Deus quer reativar você, só quer te levantar como fora nos dias da antiguidade. Lembra naqueles dias? Lembra? Como você acordava pensando no Senhor. Você acordava, você tinha prazer em ir para as Escrituras, ler as Escrituras. Você tinha saudade de Deus. Quem já teve essa experiência aqui? Acordar com saudade de Deus. Eu acordei assim muitas vezes, com saudade de Deus, querendo ouvir a voz de Deus. E quando esse sentimento, esse anseio começa a sumir da nossa vida, esse é um grande indicativo de que há um declínio espiritual, há uma queda espiritual. Mas Deus é bom. Você não veio aqui hoje simplesmente porque você quis vir. Você não veio aqui talvez por causa de um convite que foi feito a você, ou pelo costume que você já tem de reunir aos domingos. Mas você veio aqui porque Deus te ama. Você veio aqui porque Jesus te ama profundamente. E porque Ele tem uma promessa de restauração para a tua vida. Ele quer te levantar como levantou lá atrás. E por algum motivo isso foi caindo, foi declinando. Mas Deus é bom. Ele é bom. A Bíblia diz que o Senhor é bom e suas misericórdias duram para sempre. E nós temos que aproveitar isso. Aproveitar que ainda há graça, ainda há bondade, ainda a mão do Senhor estendida para nós, e precisamos nos levantar na força do Senhor, porque o Senhor espera que através de mim e de você, pessoas sejam alcançadas, circunstâncias sejam transformadas, pessoas possam experimentar o que você está experimentando hoje,
mas é necessário que sejamos erguidos, que sejamos levantados pelo Senhor, que as brechas sejam reparadas. Brechas sejam reparadas. Deus tudo vê. Não pense você que o tempo vai resolver a questão da brecha, a questão do pecado. Não vai não. Mas tem tanto tempo, já não vai não. O que resolve o pecado é arrependimento, confissão e restituição. Isso resolve o pecado. Esse é o caminho que o Senhor propõe para que tenhamos uma vida de santidade, uma vida bem-aventurada na presença dEle. Então o Senhor tem colocado à nossa disposição o poder e a eficácia do seu sangue. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica, nos lava de todo pecado. O maior recurso e único para remover a culpa, a condenação, para reparar as brechas do pecado em nossa vida, é o precioso sangue de Jesus. Mas para que esse sangue tenha eficiência em nossa vida, é necessário se arrepender, é necessário confessar, é necessário restituir o que é necessário ser restituído. O Senhor quer te levantar das ruínas. Por onde você tem andado? Qual é o nível de relacionamento que você tem construído? É possível que você não esteja vendo, mas você já está num lugar de ruína. E a promessa de Deus é te tirar desse lugar de ruína. A promessa de Deus para nós é o Salmo 23. Águas tranquilas e pastos verdejantes. Deus quer te tirar da ruína, quer te tirar desse lugar de opressão, de fundo de poço, seja lá o que for. Há uma promessa de restauração para a tua vida, se você quiser isso. Se você abrir o teu coração e falar: Senhor, eu quero eu quero me levantar na tua presença em nome de Jesus. E Ele vai te levantar, como foi nos dias da antiguidade. Ele não quer ver você como uma cabana suja, não quer ver você como uma casa que não tem o devido ornamento. Deus tem uma promessa de restauração para o teu povo, e eu creio nisso com toda a convicção. Quantos creem nisso? Diz amém. Coloca-te de pé no nome de Jesus. Fecha os teus olhos, abre o teu coração. Há um restante de Edom para ser conquistado. Há nações para serem conquistadas. Mas o Senhor precisa levantar aquele que caiu. Precisa levantar aquele que está caído. É tempo. Tempo de quebrar cadeias, se levantar. Tempo de se levantar. Que as brechas espirituais sejam reparadas no nome de Jesus. Que você saia dessa condição. Você anda 3 passos e retrocede 6. Isso tem a ver com pecado. Isso tem a ver com brecha. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor, diz a palavra do Senhor, Ele é fiel e justo para nos purificar dos pecados e nos perdoar de toda a injustiça. Mas se confessarmos os nossos pecados, pecado é brecha. Pecado é brecha. Conflitos relacionais são brechas. Aquela toxina que você deixa assentar no teu coração, toxina da amargura, a toxina do revanchismo, são brechas que nos privam da graça de Deus. Devemos abrir os nossos olhos, que o inimigo vem. Essa é uma realidade. Não adianta querer adornar, arrumar outro termo. Jesus diz: o inimigo vem. E uma vez que ele vir num ataque contra a tua vida, ele vai encontrar você blindado, blindada, ou vai encontrar uma brecha que ele possa entrar. Tempo de restaurar as brechas. Há uma promessa de restauração de Deus. Há uma promessa de um derramar nesses dias como nunca se viu na história da igreja.
Você pode ter certeza, Deus já tem se derramado de uma forma especial, mas o Senhor vai fazer mais. O Senhor vai fazer mais. O Espírito Santo vai vir sobre nós nesses dias, numa intensidade tremenda, uma intensidade marcante, transformadora, para que possuamos o restante de Edom, para que as nações reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso não será algo místico, será através de mim, será através de você, mas uma vida que Deus usa é uma vida erguida no poder de Deus, é um tabernáculo erguido no poder de Deus. E eu quero orar por algumas pessoas aqui. É tempo de se voltar para Deus, tempo de se levantar. Se você sinceramente nessa noite, de todo o teu coração, deseja se voltar para Deus, se reerguer novamente na presença do Senhor, ser uma tenda, um tabernáculo digno do fluir da glória de Deus, um tabernáculo que reconhece Deus, um tabernáculo que se sujeita e que reconhece o governo de Jesus Cristo em sua vida. Um tabernáculo que ministra a Deus continuamente, não é apenas um domingo, um dia da semana, mas continuamente, enquanto vivermos. Sai do teu lugar em nome de Jesus, vem até aqui e fala: Senhor, levanta a minha vida, eu quero fluir como fluí um dia, quero ser usado por Ti como fui usado um dia. No nome de Jesus, não tenha vergonha, sai do teu lugar e vem aqui. Naquele dia, diz o Senhor, e esse dia é o dia que se chama hoje, dia de experimentar um novo de Deus, dia de se levantar, de se erguer na presença do Senhor. Ele te ama. Você hoje entrou aqui para receber de Deus uma promessa de restauração, uma promessa de ser restabelecido e erguido na presença dEle. Não tenha vergonha, em nome de Jesus. É tempo de nascer de novo, é tempo de buscar renovo, é tempo de viver a graça antes que se faça o tempo. É tempo de plantar, é tempo de colher 100 vezes mais, é tempo de se apossar nos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o templo na unção da nossa voz. Vamos ser a geração que volta para Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações. E quando a glória encher de novo esse lugar, o cetro de justiça para governar, ora vem seu trono sobre nós. No nome de Jesus. Há uma promessa de restauração para a tua vida. A janela da graça está aberta.
Graça de Deus é um amor para quem não merece. Graça de Deus é um favor para quem não merece esse favor. É tempo de se levantar, é tempo de se reerguer na presença do Senhor. O Senhor não vai usar um tabernáculo caído na frieza do coração, caído no pecado, caído na injustiça. Ele quer te levantar como te levantou no tempo da antiguidade, no tempo do começo, quando Ele te encontrou desorientado, sem vida, e Ele te deu o Espírito Santo, deu sentido à tua vida, te deu um propósito. Mas você caiu, você está caído, mas Ele não desistiu de você. E essa palavra para a tua vida: levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, diz o Senhor. É tempo de se voltar para Deus, se arrepender, se quebrantar e falar: Senhor, usa-me de novo, Senhor. Encha-me da tua vida, da tua glória. Leva-me uma vida de sensibilidade, de mover o teu Espírito Santo. Sai do teu lugar em nome de Jesus. É tempo de reparar as brechas na tua vida. Não se engane, porque todo pecado será julgado. Não se engane, porque Deus tudo vê. A Bíblia diz que não há nada oculto que não seja revelado. É tempo de reparar as brechas. É tempo de viver uma vida na luz do Senhor, na presença do Senhor. Sai do teu lugar, é tempo. Levanta tuas mãos em nome de Jesus. Espírito Santo, Consolador, Espírito Santo, nosso socorro, Espírito Santo, nossa fonte de vigor, de inspiração, Espírito Santo, agente de restauração. Sopra aqui, Espírito Santo. Sopra e levanta o que caiu. Restaura, Senhor.
Sopra e levanta, negaço, malaba, canto de balabas. Sopra, Espírito Santo, levanta, levanta da ruína. Repara as brechas. Repara as brechas, Espírito Santo. Repara as brechas. Restaura a vida espiritual. Restaura a paixão por Ti. Restaura a paixão por Tua obra, pelas vidas. Restaura o temor pelo Teu nome, Espírito Santo. Restaura o temor, restaura o temor. Restaura o temor. Restaura o chamado. Restaura os dons que um dia foram enterrados, foram reprimidos. Restaura, Espírito Santo. Restaura a alegria da salvação, a alegria de uma vida na Tua presença, a alegria de uma vida alcançada pela Sua graça, Espírito Santo. Restaura o tabernáculo caído de Davi. Restaura o valor de uma vida rendida ao Senhor, de uma vida sujeita ao Teu governo, ao Teu senhorio. Restaura, Senhor, uma vida que Te adora, uma vida que não murmura, mas uma vida que Te reconhece em todos os caminhos, Senhor. Vem, Deus, em nome de Jesus. Vem, Deus, vem, Espírito Santo. Vem, levanta, vem, levanta. Vem, levanta, Senhor. Vem, levanta. Vem, levanta, Senhor. Vem, levanta. Em nome de Jesus, Senhor. Levanta, Senhor. Para a Tua honra, a Tua glória, Senhor. Para a exaltação do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa. Não sei se a pessoa está aqui na frente ou se está aí, mas o Espírito Santo está comunicando no meu coração sobre um quadro de muito conflito que você tem vivido na sua família. Você tem feito algumas tentativas, o quadro não tem melhorado, pelo contrário, está piorando. E você tem tentado resolver isso através dos seus meios, mas o Espírito Santo diz para você: cai tchau manai, cantou manamasu. Você precisa se arrepender, confessar os seus pecados. Abre o teu coração, não tenha medo. Abre o teu coração, se arrepende, se humilha, porque a Bíblia diz que aquele que se humilha o Senhor exalta, mas aquele que se exalta o Senhor abate. Sei que você tem dito: não aguento mais, não aguento mais o quadro que eu tenho vivido dentro do meu contexto familiar. Você está desesperado, desesperada, mas o Senhor tem uma palavra de restauração para você hoje. Você vai erguer a tua voz, em breve tempo você vai dizer: o Senhor me restaurou, o Senhor mudou minha sorte, o Senhor mudou minha história. Ai, chega um tempo de restauração para a tua vida, para a tua família. Mas você precisa se humilhar, precisa se humilhar, precisa se humilhar e buscar o Senhor. Se humilhar, se humilha, confessa os seus pecados, que o tempo de cantar chegou, o tempo de restauração chegou. Quantos podem aplaudir o Senhor de todo o coração? Bendito o teu nome, Senhor. Oh!